Mas então o que é que nós vamos falar aqui hoje? O que é que tu estavas a pensar no carro? Estava a pensar, por exemplo, as cenas que já tínhamos falado sobre ginástica, sobre as coisas que eu sentia que era bom, a parte boa e a parte má de tudo isso, e aquilo que também já tínhamos falado há imenso tempo, que era de como é que isso influencia o nosso ser e a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas e com o trabalho. E é bem engraçado como é que nós não nos dávamos na ginástica, Exato. só nos conhecíamos. E é bem engraçado como, a vida, o Jonas nos juntou. Exato, o Jonas nos juntou passado anos. Yeah. Porque nós conhecíamos, ainda por cima na altura eu era base, tu eras volante, então sentia que havia um bocado aquele Sim, distanciamento. e tu eras tipo a competição direta da minha irmã. Exato, ainda por cima. Ainda por cima, e naquela altura eu acho que eles nos punham muito... Mas nós falávamos. Sim, nós falávamos, e eu falava mais até com as tuas bases do que propriamente contigo na altura. Porque pronto, como a Kaki e não sei o que eram amigas da Bárbara, e então eu também era muito amigo da Bárbara na altura. E sim, mas antes disso também, tu conhecias algumas pessoas do meu clube, então sim, falávamos um bocado, mas exato. sempre aquela cena tipo rivalidade. Mas bem engraçado, porque depois, imagina, tu desapareceste-me e depois voltei a encontrar-te no Instagram, já não sei bem como ele está tão diferente e tipo de repente é todo fashionista e tem todo esse lado que eu não conhecia. Exato. E depois na altura já nem sei como é que surgiu o eu descobri que tu te davas com o Jonas e eu fiquei chocada. Acho que foi quando vocês foram com a Mafalda, aquela viagem, ou foi antes? E tu falaste quando vocês foram a Paris. Sim. Não foi aí? Ou foi? Se calhar foi antes. Não foi sei. Foi eu acho que foi aí, porque do nada eu vejo o João com a Mafalda e contigo em Paris e eu... O que sai a pensar? O mundo é minúsculo. E depois nós combinamos um jantar, logo que foi o primeiro que fomos ao praia no parque. Não foi esse o primeiro jantar? Foi. Mas nós já tínhamos começado a falar entretanto, por mensagens outra vez e não sei o quê. Sim. E depois foi aí que nós... foi aí que depois nós começámos a estar mais, que foi quando tu até estavas naquela de venho para Lisboa, não venho. Foi quando depois... Ainda não estava cá. Estava. Não, ou seja, nós começámos a falar sobre isso. Ok. Depois, quando nós fomos jantar, tu já estavas a viver com as Mafaldas aí. Que giro! Exato. E tu mantens muitas amizades da ginástica? Da ginástica, algumas. Mais até do Cascais, se calhar, que foi o clube onde eu tive antes, do que do GCP. Tenho mais porque depois tu foste para o GCP. Exato, eu tive... Quantos anos é que tiveste lá? No Cascais eu tive 4, no GCP tive 2. Portanto, foi fim de carreira, digamos, de ginástica. Mas tu só tiveste 6 anos na ginástica? Não, depois tive mais 2 anos antes num clube que não sequer tinha competição. Mesmo assim é pouco. Tu entraste com Foram 8 anos. Entraste com eu entrei tarde já, por isso que eu fui para a base, eu entrei para aí com 10. Ok. E isto já é tarde para a ginástica. Sim, para mim tive é tardíssimo. Exato, por isso é que eu fui logo para a base. E eu era pequeno, magrinho e não sei o quê, e puseram-me logo como base, tipo, super triste, estás a ver? Bem, mas se calhar vamos começar o episódio? Vamos. Lançar o jingle? Bora. Let's go. Estás casa? Claro, amiga. Já sabes que o sofá está sempre disponível. Antes de começarmos, se calhar vamos fazer uma breve apresentação que eu esqueço-me sempre desta parte. Filipe Santana, que idade é que tens? A minha? 26. Não, um ano mais. 26, de Cascais. Andou na ginástica acrobática, como eu, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Apesar de eu sentir que nós temos outros temas para explorar, bastante. Sim. Eu queria abordar o tema de ginástica acrobática porque acho que primeiro quem me segue não conhece esse meu lado. Pois, eu também sinto que não é? até eu sinto que o meu porque Instagram também... começou a bombar na altura com a ginástica. E depois, sim. Cada fotografia que nós punhamos na altura eu lembro que aquilo tinha um sim, gigante. Sim, mesmo no Facebook. Exato, era tipo as tias e quem não te conhecia, tipo, era uma comunidade que havia ali, aqueles grupos da ginástica não sei o que era... Sim, mas lá está, depois o tempo da ginástica, o digital só começou pós-ginástica. Exato. Então as pessoas não conhecem esse meu lado e as pessoas não têm bem noção do que acontece por trás de um desporto de alta competição como a ginástica, e tão intenso como a ginástica. Então era um bocadinho por aí que eu também te queria trazer para explorarmos esse lado e contarmos também como é que foi a nossa experiência. Exato. Mas estás com sede? Estou com sede, estou. Imagina, eu vim pronto para... Imagina, eu vi todos os episódios e eu ficava, eu só espero acertar e só espero que sejam doces. Pronto, e eu vou-te completamente desiludir. Porquê? Porque não vamos ter o jogo. No way. Não é? Porque... Olha que vou ligar para me comprar. Vamos ter Battle Royale, tá? Okay. Não vamos ter o jogo. Porquê? Okay. Porque eu vou partilhar contigo. Tu és muito fã de Battle Royale, certo? Exato. Porque vieste aqui experimentar e ficaste fã.
E depois mandas-me fotos a dizer comprei para os meus amigos. E eu amo e partilho minhas histórias. Mas... amigas da minha mãe a beber até. Mas, e tu como és tão fã da marca, eu escolhi-te a ti para partilhar contigo a novidade em primeira mão. Uau. Que o Bar Royal tem uma novidade e nós não vamos precisar destes copos hoje. Portanto, os copos vão sair porque o Bar Royal tem uma novidade agora. E nós vamos ser os primeiros a experimentar. Tem umas garrafas que se chama Bar Royal Minis. Eu adoro. E agora temos as garrafas portáteis, que não são para beber só em casa, dá para levar para a praia, dá para levar para piqueniques. E tu podes escolher o sabor. Temos melão ou morango. Ok. É o que tu preferires. Tens aí? Eu quero melão então. Olha que fofos. Estou a adorar. Não é? Bem fofinho. Está fresquinho e tudo já. Estou a adorar. Olha que giro. Isso é tipo como se fosse uma... Pronto, e já está à venda em supermercados. Agora as pessoas podem comprar e levar on the go, porque as garrafas antigas só dava para beber em casa, não é? Sim. Para festas e jantares de amigos. E agora já não precisamos de copos. Essa, qual era o teu sabor favorito? Era este. Era esse, era não melão. era? Bem me parecia. Era melão. Bem me parecia. Era melão e... o que estás a fazer? Então, gostaste da surpresa? Gostei. Não tens de adivinhar sabores. Exato. Mas assim tens a tua favorita. Adorei. É esta e pêssego, são as minhas preferidas. Também tenho ali no frigorífico um bocadinho, se quiseres depois do episódio. Podemos abrir essa. Exato. Esquece, estou fã. Eu já gostei mais de Bar Royal e tudo. A sério? Fico contente. Escolhi-te a ti para partilhar esta novidade, vê? Pois. É a consideração que eu tenho. Adoro. Olha, queria já começar com uma cena que eu hoje estava a escrever as perguntas para o episódio e lembrei-me logo disto. Faz sentido para ti o esforço que nós tivemos durante sermos tão jovens e estamos a esforçar tanto para uma coisa que nós sabemos que não tem futuro? Estás a perceber? Para ti, o que é que na nossa cabeça se passava para aquilo ser tão importante para nós? Era a nossa, pelo menos para mim, era a minha vida. Era tudo aquilo que eu pensava e vivia. E era uma coisa que eu sabia que ia chegar a um limite e não ia ter mais. E que depois ia passar para outra fase da vida. E como é que isto faz sentido? Estás a ver? Também nós éramos crianças. Ou seja, nós víamos os mais velhos na altura, quando entravas e sentias que, pelo menos eu falo por mim, eu sentia que estava naquele patamar do início e tinhas que chegar tipo a sénior e em sénior, pronto, depois ias à tua vida e começavas E era aqueles aí... objetivos de chegar a campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, Exatamente. etc. O que era giro é ir pelo menos para mim, era ir aos campeonatos lá fora, conhecer pessoas Representar novas de outros países, yeah. representares Portugal, pronto, em campeonatos, vestis a seleção, no fundo. E conhecer pessoas novas e para mim, eu adorava as festas, vou ser honesto. Eu adorava as farewell parties, tipo do Miyake, não sei o quê, eu ficava tipo, aquilo era incrível. E pronto, e eu sentia que era uma própria pressão que nós nos metíamos em nós próprios, acho eu. Mas tu também vivias isso assim a um nível... Sim. Também vivias como eu. Sim. Porque imagina, eu andava no Vila Condense e havia... A maior parte das pessoas lá não levava aquilo a sério. Era muito para estar com os amigos, para fazer exercício, para descontrair. Para mim não era. Para mim era a minha vida. Sim. E eu levava aquilo a um nível extremo. Tipo, eu ia antes de treinar, antes das minhas bases chegarem para fazer eu o meu treino. Treinava eu aos fins de semana quando as pessoas no VGCV não treinavam. E eu tinha os objetivos, tipo, eu quero chegar tipo, ao Campeonato da Europa, eu quero fazer isto. E foi, lá está, no meu clube não era muito usual as pessoas chegarem a Taças do Mundo, a Campeonatos da Europa, percebes? Portanto, a minha realidade é um bocadinho diferente daquilo que eu vivia. Do clube. Sim. Mas eu acho que tu viveste a mesma cena que eu. Principalmente no GCP. Mas também no GCP eu sentia que também... Treinavas quantas horas por dia? Treinava das 4h30 às 9h30. 4h30, 9h30. E fim de semana? 6 dias por semana, exato. O único dia que eu parava era o sábado. Eu parava ao domingo. Mas imagina, eu vi muito essa parte também do GCP, que é outro nível, porque nós na acrobática lá em Vila de Conde treinávamos tipo 3 horas, máximo. Nunca passava disso. Mas eu depois também tive uma experiência na Maia e tive estágios com o GCP, quando eu já estava na seleção. E esses estágios era treinar primeiro bidiários, era treinar 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, de repente estás a treinar 8 horas por dia e vives para aquela pausa de almoço, não é? É pausa de almoço e depois começa logo, tipo às 4 às 8 e tal. Exato. Ou seja, é mais do que um trabalho nosso agora, se calhar. É mais do que um full time. E lá está, como é que nós tínhamos capacidade para isso, percebes? Tipo, mental e... Eu acho que chegava a um tempo em que tu próprio não tinhas, mas eu falo por mim, por exemplo, no final, eu sinto que eu próprio já estava ali em esforço mesmo, porque estava, mas sentia um senso de responsabilidade tão grande, principalmente como também, nós... em grupo.
Exato, como é em grupo, ou seja, tu não podes simplesmente chegar lá e desistir, porque estás a pôr em causa a época inteira de outra pessoa. Que... E o clube, e o treinador. Exatamente, tudo. E até o país, imagina, se fores o único par misto que houver nesse ano, estás a perceber? Ou seja, é toda uma E eu equipa. acho que também é muita disciplina, porque tu, pelo menos, eu entrei para a ginástica com 3 anos. É disciplina de, tipo, isto sempre foi assim a minha vida toda, nem questionei. Tipo, todos os dias eu tenho que estar às 6h30 no treino, tipo, não é uma questão para mim. Exato. Nem é uma E tu questão. própria vês os treinadores como uma autoridade, tipo, suprema. Muitas vezes até mais que os nossos próprios pais. Sim. Eu sentia isso. Não, se ele disse, eu vou fazer Exato, aquilo. e tem que ser. Convidaram para isto, para aquilo. Não, a ginástica está acima de tudo, sempre teve acima de tudo, sempre foi a prioridade número 1. Exato, tu nem punhas em causa. Não. Tipo, tenho uma festa. Não posso, tenho treino. Não, exato, a resposta era sempre tenho treino. Tenho treino, sempre. E sempre sentes que perdeste muita coisa? Não, porque eu também forçava-me a fazer tudo aquilo que conseguia, sabes? Imagina, por exemplo, nas férias de verão eu tinha bidiários, sim, mas imagina, tentava sempre ir à praia, ou seja, tentava sempre encaixar a minha vida social. Mas perdeste um bocadinho a cena de que os teus amigos estavam se calhar a fazer, de ir a festas, de ir a todos os aniversários, depois na altura de provas, de competições, tipo os fins de semana estão todos em competição, não conseguias ir a nada. Um bocadinho, imagina, eu sempre tentei, e até mais no GCP, elas diziam mesmo para nós termos a nossa vida, ou seja, apoiavam muito que nós tivéssemos também a nossa vida para além da ginástica e incentivavam muito isso, perguntávamos muito isso, porque eu lembro-me que quando estava no GCP, apesar de treinar imenso e ter bilhares e não sei o quê, eu não deixava de sair à noite, eu não deixava de ir a determinadas festas por causa da ginástica, mas como é óbvio, determinados jantares eu deixava de ir ou simplesmente se calhar chegava mais tarde, sabes? Tipo, eu próprio também tentava, mas dormia pouquíssimo. Eu sinto que eu também, se calhar é por eu ser volante e mulher, que eu sinto um bocadinho mais isso. Porque imagina, eu sinto que só me desenvolvi mais tarde por causa da ginástica e eu não... Perdi amizades pelo caminho também por causa da ginástica, porque eu punha sempre a ginástica em primeiro lugar. E sinto que quando saí da ginástica foi um sentimento de liberdade e de, oh meu Deus, existe todo um mundo fora disto que eu desconhecia, que é mesmo engraçado. Eu acho que é mesmo isso, eu acho que é mesmo o facto de ter sido volante, sabes? Eu acho que porque sim. Porque nós bases, mal ou bem, nós tínhamos uma versão diferente e tínhamos mais liberdade nesse sentido. Ou seja, esta coisa de vocês... apesar de tudo, atrasarem o vosso crescimento, era o que era atrasar em termos hormonais, corporais, alimentares, era tudo. E ou seja, isso fazia com que vocês também, aos olhos das vossas amigas que se tivessem a desenvolver mais nessa altura, parecessem mais infantis. Sim, era a realidade, completa. Exatamente. E nós, pronto, nós bases já não tínhamos tanto esse... Mas eu também, imagina, eu senti um bocadinho isso quando eu estava... 7º, 8º ano, que as minhas amigas estavam todas a desenvolver. E eu tinha comentários de rapazes e de pessoas, porque eu também estava lá numa escola pública em Vila do Conde, tipo, não era o melhor ambiente, e eu sentia muito comentários desse género, tipo, bullying mesmo, tipo. Sim, tipo... Mas para mim, não me afetava de todo, porque para mim era, mas eu estou a fazer a minha cena. E eu é que quero estar assim. Porque é só assim é que eu vou conseguir atingir os meus objetivos e vocês estão aí na escolinha. É tipo o que se passava na minha cabeça. Mas eu também sentia isso, mal ou bem, sendo base. Eu também sentia do género. Sei lá, vocês estão aí a fumar gandas ou coisa assim depois da escola e pá, eu estou aqui a comer a minha sandes de atum porque não posso fumar, não posso fazer nada e tenho que ir treinar a seguir. Ou seja, e tu tinhas controle de comida? Tinha. A sério? Enquanto base? Ou seja, era um controle reverso. Peso também? Ou seja, sim, tinha um bocado. Eu tinha... Ou seja, nunca foi algo que me foi muito imposto a nível de peso em si, mas eu tinha na minha cabeça que... Eu não sei porque é que tinha isto na altura, não sei se foi alguém que me disse, eu juro que não me lembro, mas eu tinha isto na minha cabeça, que um par misto, o base, tinha que pesar sempre o dobro da volante. Ou seja, então nós andávamos... Ou seja, nós andávamos os dois ali do género. Se ela engordava, eu tinha que ganhar peso, se ela emagrecia, eu tinha... Sabes? Jura, não fazia ideia. Ou seja, eu sinto que nós Mas vocês tinham tipo uma altura que se tinham de pesar? Ou... Não, era random. Imagina, um dia ao caras, as treinadoras chegavam e... Mas no GCP? Pesar. Sim. Não, mas no Cascais também acontecia. Às vezes até mais. Eu acho que já me pesei mais no Cascais do que no GCP, honestamente. Estranho. Olha, eu por acaso não me lembro assim tantas vezes de me ter pesado. Lembro-me quando depois fui para a Maia de sentir essa diferença. Mas eu acho que sempre fui muito exigente comigo mesma. E mesmo as minhas bases também. Nem era tanto o meu treinador, porque o meu treinador sempre foi muito soft. Era mais vocês em grupo. Era nós, era as minhas bases, tipo, verem-me a comer isto ou aquilo e dizerem-me, tipo, Mariana, tu não podes estar a comer isso. Principalmente quando eu depois já cheguei a volante sénior. Quando entrar para a seleção é com 15 anos, que eu já era bué da alta, ou seja, eu tinha de ser mesmo um espeto para elas conseguirem fazer comigo. E eu já era da altura da Rita na altura. Pois eu lembro. Éramos da mesma altura. Acho que chegou a haver campeonatos em que tu já estavas mais alta que a Rita. Já estava mais alta que a... Então eu tinha mesmo de ser tipo o mais magra possível. E eu própria controlava muito e criava muita pressão em mim sobre aquilo que comia. E eu acho que as volantes é que sentiam
muito mais essa pressão. Sim. Eu senti um bocado aquela pressão de tens que estar maior, tens que não sei o quê, porque imagina, ou seja, à medida em que a minha própria volante também ia crescendo, eu não podia continuar fininho, magro, sabes? Ou seja, eu tinha que Sim, de ganhar músculo, eu acho que isso de fazer musculação é assim. Exato, eu sozinho, ou seja, eu fazia par, ou seja, era só eu a tirar uma miúda. A miúda ia crescendo e eu tinha que acompanhar o crescimento dela, ou seja, e eu não ia crescer mais com 18 anos. Ou seja, eu tinha que começar a... Exato, eu tinha que começar a entroncar, ou seja, e foi, eu lembro-me, foi uma altura um bocado, até a nível de... Agora, na altura não se falava de saúde mental, mas neste momento a nossa relação com a comida, eu acho que nem sempre foi a mais saudável. E eu sinto que até hoje, no sentido em que, por exemplo, eu tinha que estar constantemente a comer. Eu tinha que, nas aulas, pedir. A minha mãe teve que ir à escola dizer que eu tinha que comer durante as aulas. Porque eu tive que ir para uma nutricionista para ver se ganhava peso, porque eu só estava a perder. Por mais que treinasse, por mais que fosse passar a musculação, eu continuava a perder peso. E pronto, estava constantemente a comer. Histórias de alimentação acho que é uma cena muito comum quando se fala da ginástica, e eu não senti muito essa pressão porque lá está, no GCB era bué tranquilo, mas eu punha essa pressão em mim de eu não posso passar este peso porque se eu passar depois vou fazer as coisas pior. É isso. E qualquer coisa que tu comas, imagina, comias McDonald's no dia a seguir o treino ia correr pior. Eu sentia sempre esta psicológico, eu acho que é psicológico, mas eu sentia isso, então eu era muito restrita comigo. Eu acho que hoje em dia a relação que eu tenho com a comida, que não é tão saudável como eu gostaria, acho que advém muito também das restrições que eu me impus a mim mesma durante o meu crescimento. Imaginem, eu entrei para a ginástica com 2 anos, aos 7 estava na acrobática e aos 7 eu estava a ter cuidado com aquilo que comia. 7 anos. É uma criança. É muito cedo. Mas eu, se sinto isto e não fui tão pressionada quanto isso, eu imagino pessoas que andaram no GCP, que ainda no outro dia estávamos a falar desta história. Sim. Que eu depois fazia muitos estágios com a malta da seleção. E era chocante treinares 8 horas por dia e as volantes poderem comer 2 peças de fruta por dia. Só. Mais nada. Seja, isto também não foi assim tão geral quanto. Mas não, mas aquelas que eram as melhores do país e que estavam no melhor clube do país e que tinham objetivos a atingir e que realmente conseguiam chegar lá. Mas depois algumas delas não conseguiam porque chegavam à ruptura. Há muitos casos de pessoas que depois tiveram mesmo distúrbios. Que tinham que desistir. Não, que desenvolveram doenças e que tiveram de parar. Sim, exatamente. Ou seja, questões de que eu sinto que até soube mais de histórias já depois da ginástica do que quando ainda estava lá dentro. Ou que mais tarde, quando cresces, mas as histórias sabiam. Não, exato, tipo de bulimia, anorexia, essas coisas do género. Eu própria fui substituir uma rapariga que ficou doente. Exato. Pois é isso. Exato, tu foste o caso mais banal. próximo até. É uma e na nossa altura, exato, teve anorexia. Exato, para nós era como se tivesse apanhado uma gripe. Sim, também eu vou substituir. Mas lá está, mas nessa altura era uma coisa. Eu vou substituir, eu vou para o papel dela, para se calhar me acontecer o mesmo. Mas vou para lá. Mas assim. É assim, nós rimos neste momento, mas eram coisas. Lá está, nós éramos miúdos também, nós não tínhamos essa noção. E não se falava tão abertamente sobre estes temas também, mesmo na altura. E o que é que os teus pais te dizem sobre isto? A minha mãe sempre foi muito chill, sabes? Como é que foste parar a ginástica? Não te perguntei. Então, eu andava na natação. E eu queria ir para outros clubes na natação porque eu queria fazer competição e não sei o quê. E pá, e não... sentia que já não estava. Com que idade é que estavas? Então até aos. Devia ter uns 9 pá aí. Porque se eu comecei na ginástica já com 10. E depois a minha mãe disse: Ok, vais, mas eu não te vou. Não tenho como. Eu acho que ela simplesmente não queria que eu fizesse competição, honestamente. E ela disse: eu não tenho como te levar. E era tipo do Estoril para São João do Estoril, estás a ver? E eu agora percebo que era um caminho estúpido e que perfeitamente dava para se fazer. Mas ela: não dá, é muito longe. Eu, pronto, mãe, está bem. Então meteu-me ao pé de casa. E foi comigo. E eu não queria. Na natação. E eu não queria. Não, eu aí já tinha andado na natação. E ela disse: Ok, foi comigo até ao clube e disse: Escolhe qualquer coisa. E a senhora da recepção meteu-me assim uma lista de todos os desportos que tinham. Não me acredito! E eu vi lá trampolins. E eu: ok, tipo, eu adoro pula-pula. Eu criança, tá a ver? Tipo, 9 anos. E eu: ok, pronto, eu quero ir para os trampolins. Exato. Opa, e aquilo era tipo como se fosse uma formação. Para tu depois ires para as determinadas ginásticas. Então eu fui lá, não sei o quê, achei que era trampolins, tinhas aqueles mini trampolins da escolinha, sabes? E pronto, e começou assim. E uma das minhas treinadoras desse primeiro clube, que era o CNG, que é o Clube Nacional de Ginástica, também dava treinos exatamente de acrobática no Cascais. Então estive lá 2 anos e depois fui para o Cascais. Que cena! Foi assim que eu comecei na acrobática. Mas eu odiava. Odiava os maiôs. Imagina, eu sou designer de moda hoje por causa da acrobática. Portanto, ou seja, fez a minha profissão hoje em dia. Mas eu odiava, tipo, aqueles maiôs com brilhantes. Tipo, que seria um maiô com brilhantes, o rapaz a usar um maiô com brilhantes. Ou fazer, ou seja, eu gostava de saltar, tá? Não odiava fazer tipo grupo. Então, e decidiste ficar lá na mesma? Decidi ficar lá na mesma porque eu gostava, ou seja,
da parte dos individuais, fazer tipo tumbling, trampolins. Era a parte que eu mais detestava. E era a parte que eu mais gostava. Ou seja, eu seria ótimo a fazer tumbling ou fazer trampolins, mas pronto, fui para a E tu achas que acrobática. tu tinhas gostado mais de fazer um desses esportes por ser individual ou achas que a acrobática foi fixe para ganhar as outras cenas? Estás a ver para a tua vida? Sim, não sei. Eu acho Nunca que. pensaste Eu sobre acho que. Pois, não sei, nunca pensei sobre isso. Mas eu acho que gostava de poder ter tido alguém que me dissesse: olha, se calhar vai para aqui, sabes? Yeah. Porque eu sinto que mal ou bem já entrei tarde para a acrobática. Mesmo conseguindo ter ido a campeonatos do mundo, Sim, campeonatos da super Europa, tarde para mas o quê? eu já entrei tarde. Foi uma sorte, honestamente. Yeah. Porque eu penso muitas vezes, aliás, quando eu estava na ginástica eu pensava, fogo, se eu tivesse trampolins ou artística ou rítmica ou o que seja, e dependia só de mim, porque às vezes eu ficava irritada por eu querer tanto Sim, e as e pessoas quem não queriam estava tanto contigo? como eu. E eu ficava irritada, mas eu acho que isso também me ajudou tipo, a aprender a trabalhar em equipa. Sim, sim, sim. Eu acho que é das cenas que a acrobática mais nos dá para a vida, né? Completamente, completamente. E é conseguires lidar com a mesma pessoa todos os dias, imagina, às vezes. Mesmo tendo discussões e tu tens de lidar. Sim, sim, sim. Tens de sim, lidar. sim. Pá, e acabam por ser quase teus irmãos. As pessoas Sim, com estamos quem a tu trabalhar estás para o ali, mesmo. exatamente. E tens um objetivo e todos estão ali a lutar pelo mesmo. Mas Yeah. obviamente que há um dia que há um que está ali, tipo, não quer treinar como deve ser e não sei o quê. E Sim, e se saberes tu lidar estás com isso. tão focado, acaba por. Sim. Pá, e eu saí do volante, fui para a base e tive duas volantes, uma delas foi a minha irmã e a outra foi outra miúda e durou tipo 2 meses cada uma, porque lá está, no meu clube as pessoas não treinavam, Pois. não tinham aquela cena. Sim, aquele mindset. E eu sempre fui bué, tipo, empenhada, então eu era muito exigente enquanto base também. Sim. Então não consegui nem treinar a minha irmã, nem treinar a outra e fiquei sem ninguém e tive de sair da ginástica e foi assim o meu Pois. fim. Pois é isso. E sais? Sei. E sais com que idade? Olha, eu saí para treinadora primeiro, Ok. portanto foi no meu primeiro ano de faculdade, 18 anos, Sim, tentei ser foi. base e não consegui, porque depois também a nível de idades eu tinha de ter uma pessoa com uma idade X para poder fazer comigo e não havia no GCV, então eu teria de ir para, para a Maia, mas eu não tinha vida para ir para a Maia. Então Depois já ias começar a faculdade. estava na faculdade, não tinha 5 horas por dia para treinar, então para mim não dava e acabei por optar por sair. Fui para treinadora durante 2 anos e gostei na altura, gostei muito. Também era uma treinadora exigente, mas elas gostavam de mim. Acho eu. Ela diz que sim, a minha irmã. Mas tive 2 anos em treinadora e depois acabei mesmo por. Eu acho que foi tipo o meu pontapé de saída, estás a ver, da Sim. ginástica. Lentamente. Sim, sim. Depois sim, continuei sim. lá, tipo, só a fazer musculação e assim, e fui saindo. Pois que eu também cheguei, ou seja, eu saí, porque ia entrar para a faculdade e sabia que tinha que sair, e porque também a Marta não tinha idade para continuar comigo, Pois depois é, nós essa cena passando das para sénior. idades. Ou seja, Essa cena das imagina, eu idades. tive 2 anos com ela, 2 anos e tal com ela, mas no ano a seguir já não podia estar com ela Yeah. porque ela não tinha que ter um ano a mais, ou seja, Yeah. que é ridículo, e ela já estava a crescer, ou seja, há determinadas coisas na acrobática que E tu também saíste são... com que idade? Tinha acabado de fazer 19. Tinha acabado de fazer 19. Como eu, então, mais ou Mas menos. sim, depois sabia que no ano a seguir ia entrar para a E faculdade. tu continuaste a fazer desporto ou paraste logo? Continuei, ou seja, eu depois Ias também lá fazer comecei... musculação, não é? Não, porque como eu vivia em Cascais e o GCP era em Lisboa, ou seja, houve aí mais um distanciamento. Mas eu continuei foi a fazer as coreografias, ou seja, eu continuava a ir lá como coreógrafo. Exato. Porque... E desenhava desenhos ainda? Sim, Ainda fazes sim, isso sim, às sim. vezes? Agora, maior já não tenho Fizeste, feito. mas foi para a seleção, não foi? Sim, exato, fiz agora o maior da seleção. então! Sim. Não, mas... exato. Mas, por exemplo, maiores personalizados, ou seja, um maior Sim, para grupo competição. específico, ou seja, isso já não tenho feito. Mas sim, fiz este agora da... Mas por da acaso, seleção as há cenas pouco eram tempo. bem giras dos maiores. Não Sim, era? eu adorava. Tão eu lindo, eu adorava. tenho fatos E mesmo foi por giros. isso, imagina, o primeiro fato que eu desenhei foi para o meu primeiro campeonato do mundo, aquele que foi na Disney, em Que Orlando, lindo. exato, Pá, foi a giríssimo. ginástica às vezes tinha E- coisas fixes. E foi isso, foram essas coisas também que me fizeram continuar e querer mais. Mas e mais hoje e em dia, mais. qual é que é a tua imagem da ginástica na tua cabeça? É tipo positiva ou negativa ou intermédia? É um mix. Imagina, eu às vezes questiono-me, no dia em que eu tenha filhos, será que eu vou meter na Olha, era ginástica? eu Não é? queria te fazer essa pergunta. Se tu soubesses o que sabes hoje, se entrarias e se tu tiveres filhos, se os pões na ginástica? Não sei. Eu não punha, de todo. Não, De todo. não Desculpem. sei. Imagina, eu sinto que fez-nos crescer em muita coisa. Yeah, Mas tem também, muitos mas também aspectos positivos. acho que nos tirou um bocadinho, pelo menos Mas a eu acho mim, que és tirou-nos um extremista. bocadinho a infância. Sim. A mim eu sinto que tirou, principalmente tu, ok que eras volante, ou seja, tiveste de, se calhar até mais tarde aquele senso de que tinhas alguém para mandar em ti ou alguém para te proteger. E eu, desde muito pequenino, eu com 10 anos, eu tinha que ter uma criança à minha responsabilidade. E eu era uma criança. Imagina, eu tinha que tomar conta de miúdos de 7 anos, com 10.
Mas isso também te dá outra estaleca, né? Sim, exato. E a sensação de liderança e de responsabilidade. Sim. Eu acho que a ginástica dá muitas coisas, ferramentas que hoje em dia, pá, mesmo a nível de gestão de tempo, eu era das melhores alunas, sempre fui, e conseguia na mesma treinar imenso, e eu acho que o facto de estar a treinar e ter aquela cena de gerir melhor o meu tempo, que faz com que tu faças mais coisas e melhor, sim. Exato. Sim. Até eu lembro, já não lembro com quem é que foi um episódio do podcast também. Estás aqui a falar de quando tens mais, exato, quando tens mais coisas para fazer, sentes que és mais produtiva e não estás ali a procrastinar tanto, porque eu vejo agora o meu irmão, imagina, ele vai me matar a ouvir isto. ele neste momento saiu do desporto que tinha e eu sinto que ele procrastina imenso, ou seja, tem mais liberdade, faz mais coisas com os amigos do que eu fazia na altura, isso é um facto, mas eu sinto que ele também deixa as coisas um bocado mais para a última. Sim, eu acho que hoje em dia nos trouxe isso, mas também acho que, lá está, eu consegui priorizar a ginástica e a escola, mas depois pelo menos a minha vida social, e eu sempre descurei, estás a ver? Porque, lá está, priorizava sempre o resto. Se calhar tu não sentiste tanto isso, mas eu sentia muito. Sentia que não conseguia chegar tanto ou estar lá tão presente como os meus amigos, fazer as coisas que eles faziam. E depois, quando eu saí da ginástica, foi uma sensação, bateu quase quando eu fui de Erasmus, foi uma sensação de liberdade. Não foi estranho? Foi bem estranho, tipo, chegar às 7 horas eu tipo, ei, não tenho treino, o que é que eu vou fazer? Não, é tipo, imagina, tens aquele gap de chegar a casa e hora de jantar. O que é que as pessoas fazem neste horário que eu não sei? Eu quando saí da ginástica, imagina, eu saí da ginástica e fui dar treinos para outro clube. Pois, eu também fiquei lá treinador e às vezes, tipo, depois saí de treinador e ficava lá só a fazer musculação, a passear, a falar com as pessoas, tipo, eu não tenho nada a fazer. Exato, é um gap vazio no teu horário diário. O que é que as pessoas costumam fazer? Vê-se os morangos neste horário. Mas é que era, eu lembro-me, os meus primeiros meses de faculdade, eu ia tipo ao café e não sei o quê. É bem estranho. E sentia que não tinha assim nada então, para fazer. Mas o que é que tu achas que te trouxe de bom e de menos bom? Assim, para resumir um bocadinho. Exato. Epá, de bom eu acho que foi esta questão de senso de responsabilidade muito grande, de capacidade também de trabalhar em equipa, trabalhar em grupo, saber mais ou menos gerir pessoas a um certo nível. E este aspecto um bocadinho mais, não sei se diria empreendedor ou de querer sempre mais e melhor. Eu acho que é ser ambicioso. Exato, ser ambicioso. É muito foco. Ou seja, ansiar um bocadinho pela perfeição. Eu sinto que eu vou um bocado ao extremo nisto, e até já me disseram isto várias vezes em trabalho mesmo. Pronto, não sei se é uma coisa boa. A ginástica acrobática também é muito à base da perfeição, porque nós temos, se calhar as pessoas não conhecem tanto a acrobática, mas é basicamente rotinas em que tens a parte da dança, a parte das figuras em grupo e a parte individual. E é tudo ao pormenor, tipo, cada ponta que não está bem feita é uma décima. Basta teres um braço assim Exato. Que estão-te a Ou seja, é mesmo à perfeição. E é estar todos os dias a treinar para uma rotina de 2 minutos e meio para ser o mais perfeita possível. Exato. Eu acho que isso me atrasa ligeiramente. Sinto que isso me atrasa um bocadinho a nível profissional. Ou seja, eu estou tão com esse mindset na cabeça até aos dias de hoje que tento combater um bocadinho, que fico tipo, tenho que entregar um projeto e revejo o projeto imensas vezes até eu próprio sentir que está perfeito. Aconteceu-me com o podcast, tipo, eu demorei 3 meses a lançar o podcast, eu já tinha as fotografias, mas não estava perfeita a capa, não estava perfeita a parede, não estava perfeito isto, aquilo. E eu estava sempre a atrasar porque eu queria que saísse o mais perfeito possível. Exato. Se calhar também veio um bocadinho da ginástica. Eu sinto, não, tenho noção de que vem daí. Esse meu ideal de perfeição que não existe, e nós próprios sabemos que na ginástica também não existe, porque ninguém tem tipo uma nota máxima, porque ninguém tem, mas que tu estás sempre a lutar e a trabalhar para que tudo seja perfeito. E de mau? Isto para mim era um bocado mau. O perfeccionismo. Quer dizer, sim, ou seja, isto não, mas tem as duas vertentes. Sim, exato. Ou seja, o mau, acho que é a questão com a comida que mesmo que eu com base não tenha sofrido muito, e muita gente à minha volta a sofrer em relação a isso. Tu tens alguma história? De comida, eu acho que é mais... tenho de ter que saber que a nutricionista me passa os planos para eu comer de 2 em 2 horas ou whatever, e de eu saber que tinha que comer sempre antes do treino, e eu sempre que começava o treino passava mal, porque tinha acabado de comer, porque ia ficar não sei quantas horas sem comer, e só podia beber tipo Powerade, ou seja, bebidas energéticas, durante o treino para repor os açúcares. E imagina, tinha vezes em que... Isto é nojento, mas eu vou dizer, havia vezes... Não sei se isto já te aconteceu também, em que tu estavas a fazer determinado exercício e vinha-te o vómito à boca e tu tinhas que voltar porque senão ias estar a praticar o dia inteiro. Que nojo! E isso já me aconteceu. E vais a correr, beber água e continuas o treino. Mas estás a ver este género de coisas que tu em criança fazes inconscientemente, que é nojento, que tu agora dizes, que nojo, mas tu na altura estavas nem aí, fazias e continuavas o treino. Tipo, ias à casa de banho, vomitavas, voltavas. Que nojo! Tipo, coisas do género, exato. Eu acho que as pessoas não têm mesmo noção. Não têm noção nenhuma.
E pronto, isto era das coisas más e eu sinto que até hoje, ou seja, eu sei que tenho esta noção de que tenho que ter uma boa relação com a comida e comer e não sei o quê, mas muitas vezes eu dou por mim, tipo, não janto. Mas tu não ainda sei o quê. continuas em forma. Então ainda por cima, nós fomos aos trampolins e tu ainda fazias muita coisa. Não, imagina, eu essas pequenas coisas continuo, essa Eu perdi técnica, tudo. não, isso eu continuo. Porque lá está, isso era a parte que eu mais gostava, que era a parte individual. Agora se me pedis para ter uma miúda de 30 kg em cima e fazer um pino e descer para espargata, nunca na vida. Mas sabes que eu acho que eu também perdi tudo, porque quando eu cortei com a ginástica, como para mim era uma coisa tão importante para mim, eu sou muito assim, tipo, ou é ou não é. E quando não é, eu desliguei de tudo. Nunca mais quis aparecer no clube, eu fui mesmo extremista. Ei, não. Porque depois, imagina, também tinha muita vida de social na ginástica que acabei por desconectar quando saí da ginástica também. E eu não queria ter o contacto, não me queria sentir triste por não estar lá a fazer com eles. Estás a ver? Para mim teve um impacto muito grande, tipo, a quebra. Tu sentiste que foi um corte ali. Para mim foi um corte. E eu deixei de ir a competições, deixei de aparecer nos treinos, deixei de aparecer em todo lado. E deixei de sequer tentar fazer as coisas. E hoje em dia eu quase não consigo fazer nada. Eu Não a mim consigo. foi mais soft. A mim não foi. Porque eu acho que não foi conscientemente. Eu acho que inconscientemente Sim. foi aquela cena de eu não posso ter, então não vou ter de todo. Sim. E parei. Porque lá está, tu também saíste numa do ok, eu vou tentar ir Eu para a base, não sei queria, eu o quê, queria quero continuar e fui forçada a sair. Eu acho Sim, que é isso- diferente, é diferente. Eu já estava com aquele mindset de vou para a faculdade, vou ter que sair, a minha volante já não tem idade, ou seja, eu já, desde que comecei com ela, eu sabia que este dia ia chegar. Sim. Ou exato. seja, eu para sabia, mim não foi exato, uma vontade. é diferente. Eu acho que foi isso. É tipo, Sim, eu também acho eu que quero, sim. não posso, então não posso mesmo. Eu também E acho perdi que tudo sim. por causa disso. E hoje em dia arrependo-me um bocadinho, porque podia ter continuado, estás a ver, tipo, a Sim. manter um bocadinho da flexibilidade, alguns exercícios que eu fazia Sim, tu ainda sozinha. por cima tu tinhas uma flexibilidade Yeah. descomunal Mas sim, na altura. hoje não tenho. Tenho de costas porque é natural. O resto foi tudo forçado. Tudo. Sim. Tudo. Não tenho nada. É mesmo estranho. Mas eu sei que se eu... e às vezes eu penso nisso. Se eu me dedicasse a fazer tipo meia hora por Sim, dia de para flexibilidade repor. e assim que eu conseguia tipo repor alguma das cenas. Mas pronto, também para E quê? tu sentes que tens tempo para isso? Não Sentes- não tenho. É O que é tempo que eu isso, tenho também que fazer sinto. exercício para Exato. manter a vida ativa e é isso. Tipo, não tenho Exato, tempo não a... é, agora vou aqui fazer uma espargata, meia Yeah. hora, porque para tu conseguires fazer isso Mas outra sinto um vez. bocado de falta de sentir, estás a ver essa Sim, liberdade. sim, eu percebo. Estás a ver? Eu percebo. Mas Eu pronto. percebo. Eu também só sinto em relação a mortais e coisas do género, porque o resto já não Pois, faz mas nada. isso eu nunca fui muito boa nessa. Eu era muito boa nas minhas mãozotas, Exato. segura, a fazer as minhas cenas. Mas pronto, olha, eu normalmente termino sempre o podcast com 3 perguntas e uma delas costuma ser direcionada para profissões. Mas neste caso, como nós não estamos a entrar por este tema, que vai ser outro tema que depois tenho que trazer aqui para falar, sobre o facto de ser designer em Portugal, como é que se começa, como é que foi o teu percurso, acho que também é super interessante e Exato. essa vertente também há muita gente que não conhece o por trás disso. E inclusive tu trabalhaste já comigo enquanto Exato. designer. Já foi, E eu exato. escolhi a camisa. Juro que Adoro. eu pensei. Porque tu desenhaste. Exato. O Filipe trabalhou E ficou comigo linda. também. Exato. Trabalhou comigo na Flare e desenhou também. Foram 3 modelos da coleção No Signal. Pronto, e depois eu quero trazer para aqui para falarmos Sobre esses assuntos. desse tema. Mas então, vou adaptar um bocadinho a primeira pergunta que eu costumo fazer. Que é, se pudesses ter escolhido, que desporto é que tu tinhas escolhido fazer? Qualquer coisa. O meu desporto de sonho sempre foi saltos para a água. Jura? Saltos para a água. Olha, imagina-te mesmo. Mas em Portugal não tens. Pois não. Eu Mas lembro, imagina. e principalmente, lembras do programa que era o Splash que havia? Que era com figuras públicas que saltavam para a água e não sei o quê. Sei. Tu não tens noção, Tu eu inscreveste? ficava... Não, eu não era figura pública. É só para figuras públicas? Era. Era? Eu, Não sei. eu amava aquilo, eu via aquilo e ficava... E eu lembro-me de ver coisas em canais de desporto, também saltos para a água, sincronizados e não sei o quê. Eu adorava ver Pá. nos Jogos Olímpicos, assim, Era adorava. das coisas que eu mais gostava. E eu via mesmo fora dos Jogos Olímpicos, em casa. Ficava a ver e era uma das coisas... Era o desporto que eu faria. Até hoje. E já percebi que saltos para a água, normalmente, muitas das pessoas que fazem saltos para a água, não sei se conhece a Madeleine Bayon, que era da ginástica também. Sim, Pronto, ela agora faz Jura? cliff diving. não sabia. E eu já percebi que, pelas coisas que ela foi publicando também, que é comum, ou seja, ginástica tu começas cedíssimo e acabas cedíssimo. E saltos para a água é uma coisa que tu já vens com background de algum tipo de ginástica Ah. e que começas mais tarde. E que Porque depois realmente durou não muito vês mais crianças a fazer saltos tempo. para a Pois água. não, pois não. Ok, faz sentido, que cena. Então eu fiquei tipo, ai, será Se calhar que eu... ainda vais... Exato, se calhar ainda vou a tempo, mas em Portugal, pá, Yeah.
Tinhas Acho de que mudar, não. eu acho que Exato. vale a pena, estás a mudar agora para para fazer saltos saltos para para água. água. Exato. Mas era o desporto que eu giro, não adorava, tinha que era um pensado bocado a Mas junção da imagina. natação com a ginástica, estás a Yeah, era ver? perfeito. E então para mim era incrível. Quem sabe um Adorava. dia. Exato. Olha, e diz-me uma coisa que tu sempre quiseste fazer, mas que nunca tiveste coragem. Acho que já vamos entrar no outro tema também, Então. que é se calhar, não sei se é coragem, se é uma coisa que eu quero ou não quero efetivamente neste momento, que é a questão de ter uma marca, que até tu, ou a Mafalda, ou o Jonas, não se vai perguntar, então, quando é que querias a tua marca, não sei o quê, não. Se Eu acho que é calhar uma questão de timing, não? Eu também acho que sim. Eu acho que neste momento não é o tempo ideal para mim para estar a começar, para criar no fundo uma empresa, porque, ou seja, iria estar a ser 20% criação, design, e o resto, Tudo o resto. é ser o dono de uma marca e gerir uma empresa. Portanto, eu não sei se neste momento estou preparado para isso e se quero efetivamente isso na minha vida neste momento. Mas era uma das coisas que eu se calhar um dia gostava de ter. Mas a eu acho que não é fazer. coragem. Eu acho que não é falta de coragem. Eu acho que é mais timing. Sim, sim. Porque imagina, eu vejo-te super a fazer isso no futuro e acho que vais fazer Pois isso. é isso. Portanto, não acho que seja tipo ganhas coragem. Se calhar Sim. sentes que ainda não é a altura para Sim, ti. é isso. Mas ficamos Não à sei. espera dessa marca. Não sei se vai acontecer, atenção, pessoal. Mas. Olha, e a última Sim. é uma sugestão de um restaurante em Cascais para ir agora no verão. Pode ser de qualquer coisa. Um restaurante que tu gostes. Exato. Que vais... Uma coisa que eu adoro e que vou imenso é na Casa da Guia. É Bistrô da Guia, que tem crepes. Crepes salgados, crepes doces e tens uma vista incrível para o mar. É incrível, é incrível. É dos sítios que eu gosto mais de ir no verão, em Cascais, Mas é é a Casa tipo da esplanada. Guia. É tipo esplanada, exatamente. Fixe. Tens uma zona interior, tens... Pronto, ou seja, é um sítio que também tens vários restaurantes, mas este em específico chama-se Bistrô na Guia. E pronto, e tem crepes, doces, salgados, tipo tudo. Ai, Podes que ir lá bom, quero mesmo ir. Vamos almoçar. lá. Vamos almoçar. Vamos Eu combinar. já cheguei lá com as Mafaldas. Ah, eu lembro mais de ver uma cena. Sim, eu adoro ir lá. Adoro. Temos de ir. Boa, adorei. Olha, está feito, amigo. Exato. Ai, um novo bar royal.